Eu vou aproveitar que você ainda está em pé e você é jovem, e queremos ler alguns textos. Qual o primeiro que está aí? Quero ler o texto, João 12, 3, é isso? Então, que diz assim, deixa que eu vou ler lá junto com vocês. Nossa, mas essa versão é muito ruim. Então Maria pegou uma litra de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-os sobre os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos, e toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Entretanto, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, objetou: Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso porque se interessava pelos pobres, mas porque era... Estão aqui, sabem ler? E, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Até aí? Tá bom, pode se assentar, né? Já vamos ver um outro texto, mas para começar tá bom esse. Nessa noite eu quero falar sobre 2 tipos de jovens. O quê? Eu quero falar sobre 2 tipos de jovens. Quantos tipos? 2. Então olhe, me ajude a pregar para esse jovem que está aí do seu lado e diga assim: existem 2 tipos de jovens. Muito bom. O primeiro é esse aqui. Havia um jovem que andava com Jesus Cristo e o nome dele era Judas Iscariotes. Já tinha ouvido falar? Eu gostei, acho que cada vez que falar Judas Iscariotes falam: vamos ver outro jovem. Acho que é uma moça agora. Então Maria perguntou: é isso? Não, é Mateus. É Mateus que eu passei? Mas então está em João? É esse mesmo? Quem que está lá? Mas era Mateus, não era esse? Bom, aê! Meu Deus do céu, eu acho que ela confundiu tudo. Volta lá, não é esse aí. Não é esse, acho que é o anterior então, é o João lá. Então vamos, na Maria. Então Maria pegou uma litra de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos, e toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Entretanto, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, objetou. É o mesmo texto, né? Você consegue ver só o outro que eu te passei? Porque aí tá repetição, né? Você pega para mim. Tá, pega para mim então o texto que fala que o Judas vendeu Jesus por 30 denários ou 30 dinheiro. Mas eu quero falar sobre esses 2 tipos de jovens. Aqui apareceu os 2, mas não apareceu os valores que nós queremos. Um era um jovem que andava com Jesus. O que ele fazia? Andava com Jesus. Não só andava, ele era discípulo de Jesus. Judas era discípulo. Jesus tinha 2 discípulos com o mesmo nome, Judas e Judas Iscariotes. Esse aqui é o Judas Iscariotes. Esse aqui é o que traiu. Esse aqui é o que vendeu Jesus. Gostei. Mas também nós vemos um outro tipo de jovem, que é a Maria. Como é que vocês vão comemorar com Maria agora? Muito bom. Então toda vez que falar Judas Iscariotes ou Judas, vocês... Toda vez que falar Maria... Oh, glória! A Maria era uma jovem que não foi discípula necessariamente de Jesus todo o tempo, não. Ela descobriu que Jesus estava num lugar, e ela tinha ouvido falar de quem era Jesus.
E ela disse: eu preciso ir até esse Jesus. E o dia do encontro que Maria teve, Maria? Já esqueceram? Vocês vão me ajudar a pregar, senão o povo dorme. E o dia que ela foi encontrar com Jesus, foi exatamente o dia que Jesus estava num lugar não muito próprio, num lugar não muito comum, num lugar onde as pessoas não costumavam ir, porque ela foi encontrar Jesus na casa de um leproso. E o leproso da época era aquela pessoa que tinha um canto só para ele, que ele ficava fora da sociedade, ele não podia se misturar com a sociedade, porque a lepra passava, e a lepra era terrível. Mas Jesus estava exatamente na casa desse homem. Uau! Num lugar que ninguém ia, num lugar que ninguém gostava, num lugar que não podia, mas ele estava lá. E aí chega uma jovem chamada Maria, e ela chega lá, ela leva um vaso. Onde é que tem um vaso aí? Alguém traz um vaso aqui? Um vaso que custava 300 denários. Sabe quanto é? Quanto valia um denário? Um dia de trabalho. Então essa mulher leva até Jesus 300 dias de trabalho. Essa é Maria. Uau, essa é Maria. Essa é Maria. Porque ela leva um jarro grande, a ponto que dava para dar um banho. E foi isso que ela fez. Ela chega diante de Jesus Cristo, quebra o vaso, quebra aquele vaso. E a palavra de Deus diz que quando ela quebra, 300 dias de trabalho na presença de Jesus, a fragrância daquele perfume tomou conta da casa toda. Essa era Maria. Essa era Maria. Mas Maria não tinha caminhado com Jesus ainda. Maria não era discípula de Jesus ainda. Maria estava começando a sua caminhada. Maria estava conhecendo, tinha ouvido falar de Jesus Cristo. Esse é um tipo de jovem que se aproxima de Jesus e que caminha com Jesus. Existem aqueles jovens que caminham com Jesus e colocam todas as coisas que têm de valor, como por exemplo, um frasco, um vaso de perfume puro, de nardo puro, de muito valor. Ao passo que Judas, ele olha e diz assim: para que tanto desperdício? Tem um evangelho que fala isso. Para que tanto desperdício? Não poderiam pegar esse valor do dinheiro de 300 dias, são quase um ano, gente, e dar aos pobres? Olha como Judas era um homem, um discípulo preocupado. Ele queria ajudar os pobres, ele queria dar esse dinheiro para os pobres. Não, o texto diz que ele fez isso porque ele era... Cadê aquela menina que fica lá e vai reproduzindo exatamente o que a gente fala? Cadê aquela menina? Sobe lá. Tem o texto que diz... Cadê o texto que diz? Que ele fez isso não porque ele era preocupado com os pobres, mas porque ele era ladrão. Ele não estava preocupado. Esse é o outro tipo de jovem que existe, que caminha perto de Jesus também. Sabia disso? Jovem ladrão, pastor? Alguns sim, mas não é desse que necessariamente nós estamos falando. Existem aqueles jovens que caminham com Jesus, mas nunca deixam Jesus transformar a vida deles. Esse é Judas. Esse é o tipo de gente, esse é o tipo de jovens. Haja vista, termos 99% de jovens nessa plateia hoje. Esse é o tipo de jovem que caminha com Jesus. Ele está 3 anos e meio com Jesus. Ele está andando com Jesus. Ele está vendo os milagres de Jesus. Porque Judas viu isso. Ele vivenciou isso. Você sabe onde que estava Judas no tempo, na hora da multiplicação? Cuidando da bolsa, mas estava lá. Aonde que estava Judas quando a tempestade veio sobre o mar?
cuidando da bolsa, mas estava com Jesus. Não é? Aonde que estava Judas quando Jesus transforma água em vinho? Onde? Estava lá. Ele viu milagres, ele viu transformação, ele viu coisas extraordinárias, ele viu muita coisa que Jesus, aliás, todas as coisas que Jesus fez, mas não se deixou ser transformado por Jesus Cristo. Esse jovem, essa pessoa que vai à igreja, vai ao trust, que vai ao culto, mas não deixa ser transformado, é um tipo de Judas. Dá uma olhada bem do teu lado, mas não olhe para essa pessoa com cara de julgamento. Não é Sofia? É Sofia? É Sofia? Acertei. Olhe para essa pessoa que está do seu lado, de canto assim, não com julgamento, e perceba se ele tem uma cara mais de Judas ou Maria. Maria? Aí bem do seu lado, sentado pertinho de você, ou atrás de você no caso, tem uma pessoa que está manifestando uma dessas duas características. São jovens que até andam com Jesus, mas não são transformadas por Jesus. Mas bem do seu lado, bem atrás de você, dê uma olhada de canto assim, tem uma pessoa que está tendo um contato com Jesus, e quando teve o primeiro contato com Jesus, já começa a oferecer obras de transformação. Bem do teu lado há uma probabilidade de você estar um jovem que Deus está mudando a vida dele. A pergunta é: como é que eu descubro quem eu sou? Se eu sou mais Judas ou se eu sou um jovem com as características de Maria? Por que as Marias estão gritando tanto aqui? 1, 2, 3. Haja Maria tanto nessa igreja, né? Maria Aparecida, Maria da Cecília, Maria do quê? Tem Maria tudo que é tipo aqui nessa igreja. Qual tipo de pessoa nós somos? Qual tipo de jovens nós somos? Será que aqueles jovens que caminham, que até trabalham, porque ele fazia parte do ministério? Qual que era o trabalho de Judas mesmo, que me deu um branco? Tesouraria. Cuidava do quê? Dinheiro, é claro. A Bíblia diz, ele carregava a bolsa, né? Bolsa de dinheiro. Não tinha banco, como é que é o banco digital? Nubank, não dá pra ficar falando Nubank nem Inter, porque eles não mandam nada aqui pra nós, né? Então não vamos fazer propaganda, como diz o pastor Silvio. Não tinha banco digital, não tinha banco físico, mas ele trabalhava no ministério de Jesus, mas não se deixava ser transformado. Ao passo que chega uma mulher e diz a história, alguns evangelhos vocês já leram, que essa mulher era meio duvidosa, era devida, era a mulher da vida. Você já leu isso? Tem uma probabilidade. Tem alguns evangelhos que trazem essa ideia. Esse que nós lemos inclusive, porque o religioso lá, o fariseu, o Simão, ele diz assim, quando ela chega, toca nos pés de Jesus, quebra o vaso, ele diz assim: se esse aí fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher que está tocando nele. E aí Jesus vai conversar com esse homem e vai dizer assim para ele: a quem muito ama, muito é perdoado, e a quem pouco ama, pouco é perdoado. Essa aí amou muito, porque eu cheguei na tua casa, você não me cumprimentou com ósculo, você não me ungiu, e você não trouxe água para que lavasse os meus pés. Essa aí, desde quando eu cheguei, não para de me adorar, lavando os meus pés com suas lágrimas, colocando perfume, me ungindo, colocando perfume sobre a minha cabeça. Então essa aí amou mais. Como que você sabe? Como que você descobre se você é um jovem que está sendo transformado pelo poder de Deus?
como Maria, ou não está sendo transformado como Judas Iscariotes? Que jovem você é? Que pessoa você é? Como que eu sei? É muito simples de você descobrir. Há muitos aqui não, né? Há muitos lá que estão assistindo. Não, há muitos lá fora, vamos colocar assim. Há muitos jovens lá fora que não adoram, que não se relacionam com Jesus, que não recebem a transformação de Jesus. E como que nós sabemos disso? Como descobrimos? Achou o texto? Não, eu quero o texto do Jesus vendido. Nada? É tão difícil, gente. Que aqui, alguém aí, por favor, folhe para mim. Ele lhes perguntou: o que me dareis se eu o entregar a vós? Isso é Judas falando. Ele estava fazendo uma negociação com os religiosos sobre Jesus. Judas? O que me dareis se eu entregar a vós? Acordaram com ele, quanto? 30 moedas de prata. Uau! Esse é o valor que um tipo de jovem negocia a Jesus. Qual que era o valor do perfume da Maria? 300 dias de um trabalhador. Muito dinheiro. Dava para socorrer os pobres, irmão. O cara que era da contabilidade, que era da tesouraria, já fez a conta. Olha, 300 denários vale isso. Vale 300 dinheiro. Vale muito. Logo ele fez a conta. Tesoureiro não é assim? Vá ver algum aí que tem por aí. Eles fazem conta daqui, dali, já tiram não sei o que, já vê porcentagem. Não sei como é que pode, são meio malucos. Mas são assim, graças a Deus. Eles são bons de número. Eles são bons de conta. Ele fez a conta imediatamente. E descobriu que aquele valor do perfume era muito. E ela trouxe aquele valor. E colocou, deu um banho em Jesus. Tem um texto, né, que fala que ela colocou em cima e aquele perfume desceu, perfumando todo o corpo dele. Mas Judas vai negociar. Ele vai vender Jesus, gente. Isso aqui é o preço, que vocês já conhecem essa história, bem conhecida no Evangelho, né? Ele negocia Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata na época era o valor, não sei se você já viu isso, que um senhor comprava um escravo. Aleluia. Já tem uns que estão pegando. Jesus Cristo foi vendido por 30 moedas de prata. Jesus Cristo foi vendido como? Escravo. Mas sabe qual que é a parte boa nisso aqui? Sabe qual que é a parte boa? É porque Jesus Cristo assumiu essa responsabilidade. Foi vendido como escravo. Foi negociado pela religião. Foi negociado pelos perseguidores. Sabe por quê? Porque quando Jesus Cristo foi vendido, foi negociado, Ele trouxe liberdade para todos os demais que eram escravos. E nós nos tornamos livres. Livres, livres, livres. Esse rapaz nem sabia o que estava fazendo. Ele estava negociando profeticamente, colocando um valor sobre Cristo, e negociou Jesus Cristo como escravo. E a palavra de Deus diz que Jesus foi entregue. Ele caminhou até a cruz. Ele caminhou até aquele lugar como escravo, como servo. A palavra original é servo. E você vê no original essa palavra transcrita como escravo. Jesus Cristo foi negociado como um escravo. Já nesta passagem, por quanto você negocia Jesus? Olha, alguém me ajude. Olha, alguém que está do seu lado, me ajude a pregar. Diga assim: você negocia Jesus por algum valor? Mude essa pergunta. Diga assim: você já negociou Jesus por algum valor? Ninguém responde. Só pense. Você já negociou Jesus por algum valor? Não. Você já negociou Jesus por algum valor? Como que eu sei se eu estou sendo transformado? É muito simples. Depende de quanto você está oferecendo. Quanto você está oferecendo? Qual que é o valor que Jesus Cristo tem para você? 300 denários, 300 dinheiro, 300 dias.
Ou será que Jesus Cristo tem um valor de 30 moedas? 30 moedas. Será que aquilo que oferecemos a Jesus, será que aquilo que mostramos para Jesus é algo que dá para socorrer os pobres? Quando você é um jovem que está sendo transformado, você está sendo uma ferramenta, assim como Maria foi ferramenta para socorrer, se fosse preciso, muitos pobres. Um jovem que está sendo transformado oferece algo de valor a Jesus, oferece algo de qualidade, algo de verdade a Deus. Muitos jovens lá fora negociam Jesus por 30 moedas. É um valor muito pequeno que é oferecido por pessoas. E esses jovens já negociam a santidade que ele vive, por exemplo, já negocia o ministério, já negocia o futuro, já negocia a vida financeira, e a pessoa já não prospera mais, já não cresce mais, já não tem nada mais. Por quê? Porque está negociando. Jesus para essa pessoa tem um valor de 30 moedas de prata. É muito pouco. A pergunta nessa noite é: quanto Jesus vale para você? Para Maria, ele valia 300 denários, 300 dinheiro, 300 dias. Dava para ficar um ano só fazendo adoração, só fazendo socorro a pessoas com o valor que a Maria tinha para oferecer para ele. Para Judas, 30 moedas. Simples assim. Um valor muito pequeno, muito barato. Quanto Jesus Cristo vale para você? Quanto Jesus Cristo vale para você? Infinito, gostei. Vale muito, não tem como calcular. Para alguns, Jesus Cristo vale 300 minutos. Qual que é o jogo que tem alto agora? Ontem eu vi um falando aí: vou moer a cara dele no FIFA. Não sei se era no FIFA, no que era, no bicho. Desafiou o outro ali no corredor. Disse: eu vou moer a cara dele, vou pegar esse aqui no FIFA. Não sei se é no FIFA, não sei qual que é o jogo do momento. Pastor, você é contra o jogo? Eu não. Depende quanto você quer crescer. Então você vai ter que sair muito do jogo. Que tipo de jovem você quer ser? Quer ser um jovem pobre? Então gaste 300 minutos, 300 dias. Gaste no jogo e você vai ser um pobre. Agora, se você é um jovem como aquela mulher que quer ter um valor para oferecer, quer ter algo para dar para Deus, então você é um jovem que divide o teu tempo, administra as coisas, porque Jesus vale mais do que FIFA 2025 para você. Eu não sei se é FIFA, eu nem sei se é FIFA, agora estou pegando uns atletas aí. Eu não sei quanto Jesus Cristo vale para você. Agora eu sei dizer que daqui uns anos, muitos aqui, mas muitos daqui mesmo, vão poder chegar para diante de Jesus, Eloy, e vão poder trazer uma botija grande, algo grande. Não providenciaram a botija, né? Não adianta falar. Se fosse o pastor Silvio, vai ter uma botija grande, porque 300 dinheiro, gente, é um vaso grande. É que você fica pensando em vaso, nesses vasinhos que nós conhecemos agora. Mas o vaso que ela tinha, ela precisou abraçar, ela precisou chegar lá carregando, trazendo ali, e ela teve que quebrar. Então não era um negócio que você coloca um spray, como chama aquele coisa lá, um borrifador lá, um spray. Não foi assim como o perfume que você usou para vir para cá. Ela quebrou e o cheiro aquilo se espalhou para lá, se espalhou para cá, e começou a tomar conta do ambiente. Aqui no nosso meio tem muitos jovens assim, tem muitos adolescentes assim. Eu estava com saudade das senhoritas que não vinham ao culto 2 semanas. O que andavam fazendo? Viajando. Deixa eu segurar o vaso. Não, é outro vaso. Pesadinho? Mais ou menos. Vem aqui, Raquel. Rápido, Raquel, com essa coisa arada na mão. Vem, Raquel. Carrega o vaso. Dê pra ela o vaso. Vai pegar Pega o vaso, Raquel. Olha aí. Pesado não? Sofia, por favor, vem aqui.
Rápido, Sofia. Quando eu tinha tua idade, Sofia, eu fui campeão. Carrega o vaso. Se for derrubar, derruba no dedo dele. Leva, Sofia. Pesado? Pesado sim ou não? Sim. Pesado, né? Então eu imagino que era algo mais ou menos assim. No mínimo. Quebre o vaso. Não quebre. Que? Você sujou com o vaso. Vaso, muito obrigado. Obrigado. Era um vaso mais ou menos assim, que eu fico imaginando. Fechado. E quando ela quebrou, tomou conta. Eu estava falando algo quando fui brutalmente interrompido por 2 vasos aqui na frente. Eu estava falando que aqui no nosso meio tem muito jovem, assim como Maria. Até as Maria dormiram agora. Aqui no nosso meio tem muita gente que você vai começar a andar nos ambientes. Ali diz que o perfume que ela quebrou e espalhou tomou conta da casa. Eles estavam numa casa nesse contexto. Tomou conta da casa. E todos sentiram o aroma que saiu, que perfumou aquela casa. Aqui no nosso meio tem muita gente que por onde você passar, por onde você já está passando, o perfume já está sendo espalhado e sendo notado. Nossa, nenhuma amém. Se bem que isso só eu que creio, tudo bem, não tem problema. Tinha uma equipe viajando esse final de semana, né? Tinha uns em outros estados, tinha outros em outra cidade. E eu recebi uma mensagem, um vídeo e a mensagem, do qual, onde estava um grupo desses jovens, o rapaz anfitrião disse assim: eu quero dar os parabéns ao senhor, para mim no caso, né? Não sei porque me chamar de senhor também, mas abraço, eles estão assistindo lá nos cultos, pela educação e pela formação que esses jovens estão recebendo aí. Marias, comportamentos como Marias, jovens como Maria. Por quê? Porque estavam dando um bom testemunho. Sabiam a hora de brincar, de pegar no pé, mas sabiam a hora de se comportarem. Lá de outro estado, lá de longe. Há uma necessidade do perfume ser espalhado nesses dias. Mas você tem que permanecer nessa condição. Nessa condição como essa jovem que foi até Jesus Cristo. Nessa condição de espalhar o perfume, de espalhar a mensagem, de ser um exemplo. E a gente não está falando só dos jovens que tem que cuidar da sua santidade. Isso é muito importante para você. Mas nós estamos falando dos jovens que daqui a um tempo vão se chegar diante de Jesus Cristo e vão ter algo para oferecer a Ele. Alguns aqui vão mudar o aroma do ambiente quando você abrir tua boca. Não é por um mau hálito. Tem uns assim, já notaram que tem uns jovens assim? Abre parênteses na pregação. Você jovem que não escova muito os caninos, tenha bondade, né? Pelo menos para vir pro culto. Levanta a mão bem rápido aqui. Qual jovem que não gosta de escovar os dentes? 2 só. Tem 2 que não gostam. Aqui também? Ali. Tem gente entregando. Os irmãos estão se entregando. Olha lá. Faça isso mesmo que você não goste. Tem que escovar os dentes. Mude. E aí, sabe o que eu acho interessante, Samuel? É que eles vêm falar comigo a questão, principalmente dos piá. E eles querem namorar quem? Aquela varoa. Eles querem aquela varoa. Mas dá uma mudadinha aí. Põe um chiclete. Põe alguma coisa aí. É verdade ou não, meninas? Viu? Eu nem vou olhar para ninguém agora. Eu nem vou falar.
que você tem que perfumar a boca, as asas. Olha, tem uns irmãos bons de asa aí, gente. Eu vi esses dias num grupo de jovens caindo perto de uns aí. Achei que era da unção. Gente, era do cheiro. Aí não dá, né? Põe alguma coisa aí. Perfuma a boca, perfuma a asa, perfuma os pés. É importante, gente. Lá no Canadá, deixa pra lá. Dá pra falar? Eles não assistem nós, né? Só os de casa. Lá no Canadá, eles não têm muita prática do clean, entenderam? Sabe que eles entendem clean? Do wash? Não. Mas eles usam bons perfumes para dar uma disfarçada. Mas aqui no Brasil nós somos num clima tropical que fala, né? Hora muito quente como hoje, hora frio, você tem que visitar o banho. Existem jovens que Deus está chamando vocês. Aliás, Deus está chamando alguns para que você, quando você abrir tua boca e quando você começar a falar, você vai começar a mudar o ambiente, porque Deus te deu uma mensagem para você anunciar. Existem outros que quando você se envolver financeiramente num projeto, você vai conseguir mudar o ambiente, porque você vai ter algo de muito valor para oferecer para Deus. Aqui tem vários jovens assim. Tem vários jovens como Maria. Tem jovens como Judas? Não negocie. Hoje nós estamos aqui para falar com os dois tipos de jovens. Quem sabe por algum motivo você é um jovem como o primeiro exemplo que nós demos, que não é um bom exemplo, que negocia Jesus, que as pessoas fazem uma proposta e você já troca os seus valores, você já chega na rodinha, a conversa é falar mal e você já entra nessa, pronto, está negociando Jesus por 30 moedas. Você é uma pessoa que, porque todo mundo faz na escola, você não quer ficar para trás, é claro, afinal de contas, você é muito importante. Então você vai com as outras, literalmente a Maria vai com as outras, não a Maria da Bíblia. Dê mais uma olhada assim para essa pessoa, para esse jovem perfumado que está do teu lado, ou que está logo atrás de você, ou na sua frente, e dê uma olhada assim, só dê uma olhada, eu estou falando, não é para falar nada. Se ele tem cara de que é um jovem que negocia rapidamente Jesus Cristo, deixa eu dar uma olhada aqui. Tem uns que já estão se bezendo. Credo, pastor. Você é das que negocia rapidamente? Faz o que todo mundo faz. Pensa igual todo mundo. Que jovem você é? Que jovem você é? Que jovem você é quando você sai daqui? Porque olha a cara que todo mundo tem de santo aqui, já viu? O Samuel tem essa cara lá na casa, não responda. Mas olha que cara, é um anjo. É o pastor de Marielle, né? Não? Exagerou. É meio anjo só, diz que ele não está bem anjo ainda. Mas vai se tornar um anjo, né, Samuel? Quando eu olho para vocês, mas se maquiam e passam batom o tempo inteiro. Quando eu olho para vocês, olha só que carinha angelical. Jota, alguém é professora dela? Não levante a mão, não fale nada. Shhh. Deus chamou você para perfumar o ambiente, para que toda casa seja notada, para que toda casa note quando você chegou. Não tem gente que, ao contrário disso,
Tem gente que quando chega no ambiente, o ambiente não muda para pior. Não é o caso nosso, graças a Deus. Não tem aquela gente que é negativa, que só fala coisas ruins, que só consegue enxergar as coisas ruins. Você é um jovem que Deus separou você para conseguir mudar o ambiente onde você está. Perfumar o ambiente é mudar o ambiente. Porque no mínimo, naquele lugar, naquela tarde, todo mundo teve que dizer: que cheiro é esse? De onde está vindo isso? O que é isso? E Jesus, isso aqui é eu que estou conjecturando, é assim que fala nos assembleanos, é eu que estou conjecturando. E Jesus disse: da onde vem esse perfume? Que cheiro é esse? E o fariseu vai dizer: se ele soubesse quem que é ela, quem é que quebrou esse perfume aí, se ele soubesse como é que ela conseguiu esse perfume aí. E aí Jesus Cristo se importa com ela e vai socorrer ela. Toda vez que você, como jovem, tiver algo para oferecer para Jesus Cristo, todas as vezes você vai ser notado por Ele. Não precisa você se defender. Por que você está se defendendo tanto? Por que você está se justificando tanto? Quando ela foi criticada pelo fariseu, pelo Simão, ela não se defendeu. Foi Jesus Cristo que foi lá e disse: deixa eu te contar uma história, Simão. Um homem devia 50 dinheiro para o seu credor. O outro devia 500 dinheiro para o seu credor. O credor perdoou a ambos. Quem que você acha que ele perdoou mais? E o Simão fala: suponho que aquele que devia 500. Jesus falou: julgasses bem. Quem muito ama, muito é perdoado. Jesus Cristo já tinha recebido isso. Jesus Cristo já tinha entrado na visão, entrado na direção, entrado no socorro, entrado na transformação dela. Ao passo que o outro jovem caminhou 3 anos e meio e não se converteu, não foi transformado. O que é conversão? Mudança. O que é um convertido? Uma conversão à direita. Quem que é motorista aí? As mulheres nenhuma sabe, tem carteira nenhuma sabe, mas não é de se esperar diferente, né? Conversão à direita, a mudança de direção. Talvez por algum motivo, alguns jovens que possam estar até aqui nessa noite está caminhando com Jesus Cristo também há 3 anos, 3 anos e meio. Talvez outros estão caminhando há 1 ano. Alguns aqui estão caminhando há 1 mês com Jesus. Não deu tempo de você entregar tudo, de você conseguir um perfume, um valor agregado para você oferecer algo de consistência para Deus. Mas se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, não importa se você tem 1 mês, se você tem 3 anos, ou se você só está tendo um contato hoje com Jesus como Maria, Ele vai transformar a nossa vida, a tua vida. Então, essa ministração hoje é para esses 2 tipos de público. Para aqueles que querem oferecer 300 dias a Ele. Mas é para aqueles também que só tem 1 mês. 1 mês. Não é a quantidade que Deus vai olhar, é a intensidade, é a verdade que está aí no teu coração que Deus vai olhar. E aqueles que são jovens, que trocaram, que venderam Jesus por uma noitada, que venderam Jesus por uma moça, que venderam Jesus por um rapaz, que venderam Jesus pelo que mais? Pelas companhias, e não dá nada. Que venderam Jesus, não sei pelo que. Ele está te chamando hoje, está dizendo: eu quero que você tenha perfume para mudar o ambiente onde você chegar. E
quando você quebrar isso, esse recipiente, esse frasco, vai exalar um bom perfume, ao ponto de tomar conta de toda a casa. Tem gente que está só com um pouquinho de perfume aqui hoje. Ó, um frasco. O Natan trouxe um vaso aqui, né? Não vamos fazer ele fazer força de novo e se sujar. Tem gente que tem um pouquinho. Sabe aqueles amostras grátis? Já foram enganados pelos vendedores do Boticário? Enganados. Da Natura? Quer dizer, também não vamos falar desses aí que eles não trazem nada de oferta para cá. Não, mas já receberam aqueles frasquinhos? Que é a amostra? Tem gente aqui que só tem isso. Um pouquinho aqui, acabou, dá para você ir para um culto. Uau! Muda você. Uma vez. Tem gente assim, tem jovem assim. Tem jovem que tem um pouquinho mais. Tem um pouquinho mais, Bia. Tem jovem assim, ó. Dá para alguma coisa, né? Mas dá para 300 dias? Não. Vale 300 dias? Ó, tem uma pentecostal lá pro fundo. Não. Tem jovem que se fizer uma esguichadinha, termina. Porque você negociou demais. Você negociou demais. Tem jovem que está aqui, que quando o vaso for quebrado, vai transformar o ambiente inteiro. Tem jovens que estão aqui, que Deus está preparando para você, quando você começar a exalar, você chegar no estado do Paraná. Tem outros que vão passar do estado do Paraná, vão aos 26 estados. Mais um distrito? Não sei se já mudaram isso, porque eles mudam cada passo. Tem jovens aqui que vão conseguir esparramar um perfume sobre uma nação brasileira. Tem outros que vão esparramar um perfume sobre outra nação. A nação que Deus quiser levar você, ou a nação que você quiser ir. Lá você vai começar a perfumar. Você quer um frasco pequenininho, ofereça para Deus isso aí. Frasco pequenininho, que é isso, pastor? Talvez a única coisa que você pode falar hoje a única coisa que você tem para dar para Deus eu te agradeço porque eu estou aqui. Não tenho mais nada. A minha fé está tão pequenininha. Eu estou aqui por obrigação. Meu pai me obrigou a vir aqui. Mas você é um vaso. E tem alguma coisa aí. O desafio nessa noite quebre esse vaso e ofereça a Jesus Cristo. Deixe-me ser um pouco mais ousado nesse momento profético. Tem uns aqui que são vasos, mas não tem nada. Não importa, ofereça para Deus isso, diga para Deus isso. Deus, eu não tenho nada, mas eu vou te oferecer. Lembra de uma história assim na Bíblia, sobre oferta? Havia uma viúva pobre, a Bíblia diz que ela era pobre, e ela ofereceu 2 pequenas moedas. E ela disse no coração dela: Senhor, eu te ofereço o que eu tenho. E a Bíblia diz assim, que ela ofereceu da sua pobreza. Ofereceu nada, gente. Nada. 2 pequenas moedas comparado aos ricos que traziam sacos de dinheiro. E Jesus olha para os discípulos, a parte diz assim, essa jovem aí ofereceu mais do que todos eles, porque ela ofereceu da sua pobreza. Talvez o que você tem para oferecer a Deus nessa noite, como um jovem, é alguma coisa muito insignificante.
É uma negociação que você fez dele. Diga para ele: Jesus, olha, eu não sabia o que estava fazendo, eu não tinha ideia do que eu estava fazendo, mas eu quero oferecer para o Senhor. E quando a gente entrega isso para Deus, Jesus Cristo disse: deixem ela está preparando algo para um momento especial da minha vida, que era o tempo que Jesus Cristo seria morto logo em seguida, e aquele perfume serviria para perfumar o corpo dele. Deus está chamando hoje nós, dois tipos de jovens: jovens com muito pouco e jovens que já têm muito. Entregue para o Senhor. Você tem muita gratidão, você tem muita vida, você tem muita graça de Deus, sabedoria, você já é um ministro, uma ministra. Perfume o ambiente. Nós vamos orar para que nessa noite sejam recebidas todas as ofertas que vocês estão trazendo para Deus. O que você tem? Um coração arrebentado. É isso que você tem? Um vaso velho, um vaso sujo. Mas você é vaso e está no ambiente que Jesus Cristo está. É isso que importa. Ele vai receber? Vai. Porque Ele fez esse sacrifício por nós. Ele fez o sacrifício. Ele já pagou por alguém que não tinha nada, que não tinha valor nenhum. Ele sabe quem você é. Ele sabe se você é uma Maria ou se você é um Judas. Se você tem um comportamento de Maria ou um comportamento de Judas. Se você anda com Jesus há anos, mas não consegue, está negociando Ele facilmente. Ou se você é uma pessoa que está tendo um contato agora, mas Jesus é importante para você. Estão pensando? O que você tem? Quanto você tem para oferecer aí? Mais coisas boas? Como um perfume de muito valor? Ou coisas pequenas, coisas ruins, como uma amostra grátis? Vamos perfumar essa nação. Vamos perfumar nossa cidade, gente. Vamos perfumar nossas escolas. É possível você ser um jovem diferente do que todo mundo está fazendo lá. É possível você ser um jovem universitário diferente do que todo mundo é. E Ele está transformando a nossa vida. Vamos cantar? Eu vou querer que vocês deixem eles cantar. Vocês não cantam tão bem assim. E enquanto eles cantam, você pensa. Pensa o quê? Se você está negociando, se você já negociou Jesus como escravo, ou se você está conseguindo perfumar o ambiente já. Às vezes o teu perfume é do Paraguai. Ele vai transformar em perfume original hoje. O que é perfume do Paraguai? Dura uma hora. Sei lá, se dura. Mas às vezes você é um perfume importado. Se você é um perfume importado, entregue isso para Ele. Diga: Deus, eu só sou isso porque foi o Senhor que me formou. É o Senhor que me fez. O Senhor me deu essa sabedoria do Senhor. Essa unção que eu tenho é do Senhor. Entregue para Ele. No final dessa conversa, Jesus disse para ela assim: vá, e você nunca mais vai pecar da mesma forma que você pecava. Uau! Vá, e você nunca mais vai ser o jovem da mesma maneira que você é. Por isso você vai ter ideias para negócios, para ministrações, para ensino. Vamos cantando. Vocês ficam sentados mesmo, pensando. E aí nós vamos orar com você. Aleluia, Jesus. Sim, Jesus Cristo.
nós entregamos diante do Senhor agora o vaso que é a vida desse jovem, dessa pessoa, que pode estar dizendo para o Senhor: Deus, é isso que eu tenho, é muito pouco que eu tenho feito pelo Senhor. Na verdade, Senhor, é muito pouco, é muito ruim as negociações que eu fiz em relação à tua pessoa, e eu não consegui te obedecer naquilo que o Senhor me pediu. É por isso, meu Deus, que nós estamos entregando agora a vida de cada um, a vida desse coração que está dizendo diante do Senhor: eu me arrependo e eu quero que o Senhor transforme a minha vida. E não só isso, meu Deus, eu quero que o Senhor me fortaleça, para que eu consiga daqui a um tempo chegar diante do Senhor e entregar coisas maiores, resultados melhores, meu Pai. Sim, Deus, há corações dizendo isso para o Senhor, eu vejo. Obrigado, Jesus. Recebe o coração dele, recebe esse coração e transforma de fato esse vaso que agora está sendo quebrado, rasgado, colocado diante do Senhor, para que o Senhor entregue o vaso novo, um recipiente novo, para ser cheio de um perfume de grande valor. Menino, você é esse menino. Por que está negociando tanto o teu Jesus? Você tem um valor espetacular para Deus, porque Deus formou você. Não jogue fora as oportunidades, traga diante de Deus. Você não precisa disso, você não precisa disso, porque o que Deus tem para você é muito maior. Pare de ficar negociando essas coisas. E você sabe exatamente que Deus está falando com você. Aleluia. Você nem ia vir nesse culto hoje. Faz dias que você não vem, faz dias que você negocia para lá e para cá, mas hoje você veio. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo trouxe você aqui, e diz para você: eu vou transformar você, para que você possa trazer grandes coisas e valores para mim. Aleluias, aleluias. E você, moça, que o Espírito toca agora, fala no teu coração, e você traz o teu coração, o teu vaso, e quebra diante de Deus. Você falou: é tão pouquinho, por conta de tantas negociações que eu já fiz, por conta de tantas vendas que eu já fiz, tantas negociações das coisas de Cristo. Ele olha para você nessa hora e transforma você, para que você cresça e tenha daqui a um tempo muito que oferecer para Ele, muito que oferecer para Ele. A sabedoria que você tem foi Deus quem te deu. Glorifique a Ele por isso. Não é um mérito seu. Entregue para o Senhor Jesus. De que forma? Diga a Deus: muito obrigado, porque o Senhor tem me feito uma moça inteligente para isso, para ganhar dinheiro, para fazer as coisas acontecer, mas eu não tenho conseguido me manter firme no que o Senhor falou para mim. E Ele transforma a tua vida a partir de agora. Aleluias. E daqui a um tempo você vai oferecer a Ele algo de muito valor, de muito valor, e vai começar a transformar os ambientes que você passar. Deus Pai Todo-Poderoso, nós continuamos te agradecendo por jovens que estão aqui, adolescentes que estão aqui e que têm cuidado, têm algo a oferecer para o Senhor, e hoje eles estão entregando isso para Ti. Deus multiplica, transforma. Deus multiplica na vida deles, para que mais e mais, no próximo encontro que eles estiverem com o Senhor, eles vão conseguir oferecer algo maior. Obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos sustentou, e nas nossas fraquezas
o Senhor está restaurando todas as coisas. Porque nas nossas fraquezas, o Senhor é forte. Deus nos ajuda na área aonde nós somos pequenos, porque o Senhor é grande. Nos ajuda nas áreas, meu Deus, onde nós somos limitados, porque o Senhor é ilimitado. Ajuda, meu Deus, para que esse jovem se levante, restaure, transforme e vá influenciar a vida de outros. Assim, meu Deus, teremos uma multidão em breve de jovens nesse lugar que estão sendo perfumados pelo Teu Evangelho, pela Tua presença. Nós te agradecemos por isso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus.